As minhas saudações a quem tiver a paciência de assistir a este depoimento, que é um improviso deste corpo cansado de um jovem já há muito tempo. Como se percebe, estou neste confinamento, em casa, há cerca de um mês, observando como rodeia, por ecrãs, simulação mediada do que se passa, puro simulacro. Estou afastado do envolvimento direto, na resistência e nas lutas, face a uma sociedade que colapsou, fracasso dos próprios desígnios, tão propagandeados pelas bandeiras da pré-modernidade, nesta Europa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Pertence ao mundo ocidental, em pleno século XXI, onde a Europa e o Ocidente desapareceram como promotores de um bem-estar equilibrado e enquanto referência de um sistema político democrático, esperança de um mundo progressivamente mais justo e melhor. Penso que não preciso ilustrar com imagens o que digo, trazendo imagens do que se passa na Palestina, na Síria, no Iraque, ou em muitos lugares da América Latina e da África, ou em comunidades indígenas, quilombolas, povos tradicionais, desalojados, discriminados. Nem preciso evocar como o poder da especulação do mundo financeiro e da ganância do mundo económico, poder fálico, impera e prolonga sistemas esclavagistas de discriminação de género, racistas, de esgotamento da natureza, perfeitos coveiros do amanhã. Este tempo, que o neoliberalismo propagandeia como de sucesso progressivo e anunciado como sistema perpétuo, edificou este sistema de colapso em que vivemos, fracasso que pode ser medido na dimensão desmesurada dos excluídos, dos sem emprego e sem esperança, dos refugiados sem espaço e sem água, dos resíduos sem nome e sem terra, dos novos remediados sem futuro. Este tempo paradoxal, que tornou o ar irrespirável, que perturbou de modo avassalador o equilíbrio da natureza, é que propiciou o Covid-19, espécie de estado de exceção, num tempo já de si de exceção, e que neutraliza as possibilidades da sua profanação. É com esta percepção do tempo e do mundo que olho para o interior da universidade, que habito nestes dias em regime de teletrabalho, simulacro do envolvimento educativo, que é o lugar onde deveria estar imerso, procurando práticas estratégicas de desobediência aos desígnios que se tornam hegemónicos, procurando fomentar propósitos agonísticos perante o que se oferece. Tentando explicar, diria que o que domina a universidade, para além da procura da perpetuação do saber estabelecido, é a inscrição num racionalismo dominante que considera que é na procura da ciência e da tecnologia que se situa a sua missão. A universidade apresenta-se como um dispositivo que pretende transformar a sua comunidade em colaboradora do sistema existente, fornecendo aos poderes estabelecidos dinâmicas criativas que ampliem a produtividade e os lucros, que solucionem os seus problemas, que adoçem o comportamento perante o mercado de trabalho, que se submetam às regras do mercado. Neste sentido, estabelece procedimentos de autoridade, regras de policiamento de comportamentos e de resultados, processos concorrenciais. O pensamento, o lugar do pensamento, é o lugar de procura de outros modos, de procura de entendimento do que somos e de como podemos nos entender como um e de como se pode olhar para o futuro como um aberto. E este olhar, este pensamento fica congelado, se tolerado apenas, desprezado sempre. A arte e a cultura, transformadas em consumo, em mercado e em espetáculo deslumbrante, lugar terapêutico ou de lazer. À universidade falta este lugar de produção de um pensamento outro, de um pensamento novo. A pandemia permite tornar visível o que já era visível.
que o neoliberalismo nos aproxima do abismo, procurando desequilíbrios na natureza, alterando habitats naturais, exterminando espécies, aglutinando malhas urbanas sobrepovoadas, exaurindo recursos, inundando o ar e os mares de porcarias químicas e resíduos poluentes e por aí fora numa lista infinita. E o que parecia não ter fim, o modo de vida que levávamos, teve de se suspender face a esta inesperada pandemia. Suspensão exigida, parcial, porque o poder não foi suspenso e os interesses financeiros e capitalistas continuam garantidos. Poderia ser um tempo para nos entendermos e não remetermos a esperança de não se perderem mais vidas apenas para soluções tecnocráticas e se entender que a grande resposta à crise está a ser dada no plano social, nas solidariedades construídas, na criatividade popular, no fundo bom que nós temos. Voltar ao pré-Covid-19 é aguardar pelo Covid-20, é voltar ao fracasso de onde vinha. Eu não pretendo ser catastrofista, nem anunciar a resposta. É para alimentar a ideia de que este tempo pode ser de pensamento, pode ser de ideologia, mais do que tecnocracia e de ciência. Que a tecnologia pode ser um processo de resposta, sim integrante de um pensamento novo, e não como a sua solução. As soluções tentadas na universidade para não colapsar são paradoxais, a meu ver, por não se engajarem na procura de compreensão do que se passa e do modo de enfrentar a pandemia, produzindo pensamento, mas se inscrevem apenas na procura de uma resposta racionalizada e técnica. Internamente, na universidade, aposta-se em processos académicos, substituição de uma normalidade que já em si era criticável por uma normalidade mimética e virtual. Procura-se um sistema perfeito, mediado pelo ecrã, como se nada se passasse. O relacionamento interpessoal entre a comunidade de aprendentes, cerne da construção de aprendizagens, e lugar democrático para a construção de si, deixa de ter importância e o milagre do digital é usado como se nada saísse alterado. Qual fé que o milagre da tecnologia e do digital tudo resolva? Assim, se torna mais visível, neste processo adotado, o sistema de policiamento sobre os professores e sobre os estudantes, sobre os procedimentos e resultados da aprendizagem, tornando os conteúdos dos programas em lugares sagrados e reduzidos a estereótipos informativos, transmitidos em plataformas digitais e processos televisivos amadores. A reação ao desconhecido, procurado no plano tecnocrático, sem evidência do social, apenas entendem a solidariedade restrita a campanhas e medidas de caridade para os mais frágeis. Mas, digo, se ignora a solidariedade no terreno político, não se entende como é nesta que se constitui a verdadeira saída da encruzilhada em que vivemos. No político, onde tudo pertence, o tempo paradoxal em que vivemos exige uma postura radical, agonística e antagónica, com as soluções que se discutem aprisionadas no terreno hegemónico. É preciso ousar combater, em cada um de nós, o apagamento da discussão estratégica que promove o pensamento. Não podemos confiar nas tentativas de superar o tempo de pandemia para se voltar ao que se tinha, porque o que se tinha era o fracasso do neoliberalismo e o abismo. Termino este simples depoimento com um apelo a uma discussão mais radical, nas universidades e em todo o lado, que ultrapasse as conversas com quem pensa como nós, que se popularize.
discurso que defenda os socialmente mais vulneráveis e insira a luta contra as discriminações não apenas como lugar reformista, mas como causa que se insere na procura de uma alternativa popular que gere uma possibilidade de futuro, futuro outro e não revisionista. Na universidade podemos ser, até ao limite, desobedientes, em particular nas relações que estabelecemos com a comunidade académica. Um futuro outro para a universidade é preciso.